Tia Cida tá assistindo. Ah, nossa convidada já chegou. Direto da Espanha. Um dente aqui, Claudinha. Tô sentindo assim uma coisa assim importante, ó. Direto da Espanha, meu Deus, que chique! Que chique a gente tá, menina, ó. Me senti agora um jornalista da Globo, direto da Espanha, com a nossa correspondente. Gente, mas ela não é correspondente, não, gente. Ela é convidada. Essa aí que está aí é a Luciane Soares. E ela vem conversar com a gente sobre intercâmbio universitário. Ela é uma das melhores pessoas que eu conheço para falar sobre esse tema, enquanto o Instagram está aí convidando o pessoal. E vai falar sobre quando o intercâmbio pessoal, ele une o pessoal e o profissional e acaba que a pessoa cresce junto. E é isso que ela está fazendo, foi por isso que ela passou. E agora a gente estava com a live da Dandara, falando sobre o adiamento do Enem, e sobre muitos estudantes que foram o primeiro daquela família a ingressar numa graduação, que foram o primeiro da família a muitas coisas, e que são, muitas vezes, eles são os precursores de muitos sonhos dessas famílias. E a história de Luciane é linda. Ela vem falar sobre intercâmbio, mas a história dela por trás também, esse caminhar, é muito bonito. Lu foi minha professora de espanhol e um cursinho preparatório. É uma honra entrevistá-la e conversar com ela. O quanto o destino, né, une, muda tudo e a gente está aqui hoje. Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Felipe. Eu não tenho palavras, né? Depois dessas palavras suas, eu fico até sem palavras. Muito obrigada. Para mim, primeiramente, eu quero agradecer o convite. Quero dizer que para mim é uma honra estar aqui hoje. Eu nunca pensei que a gente poderia estar trabalhando junto. Foi algo surreal. Sim, né? E para a gente ver como o mundo é pequeno, né? O mundo é muito pequeno. Ele parece que é grande, mas não é tão grande assim, não. Então, eu quero agradecer o convite e vamos começar a nossa discussão. Vamos mesmo. Pode. Primeiramente, para quem... O som tá bom, pessoal? Tá ouvindo tranquilo, eu e a Lu? Fala aí um pouquinho, Lu, só para o pessoal ver. Tá tranquilo o áudio? Boa noite. Tá tranquilo para mim. Então, eu vou começar com a primeira pergunta, né? A gente tem esse título aí. O que é um intercâmbio? O que é um intercâmbio universitário? Bom, eu queria falar que primeiramente, eu amo falar sobre esse tema. É uma coisa que me dá muito, assim, eu me sinto muito, é muito prazeroso falar sobre isso. Até porque agora eu tô vivendo isso de novo. Então, são outras visões, assim, agora. E intercâmbio, gente, nada mais é do que quando alguma instituição ela permite que os seus alunos ou professores vão para outras instituições de ensino estudar ou fazer uma pesquisa, como é o meu caso agora, que eu estou fazendo uma pesquisa do mestrado aqui. Então, eu não necessariamente estou estudando na universidade, eu venho aqui, eu sou estudante da UF, do mestrado, e eu faço uma parte da pesquisa com uma professora daqui, acompanhada por uma professora daqui. Então, é como se tivesse dois orientadores, um no Brasil e outro aqui. No caso, outra, né, que é uma professora. Então, intercâmbio é isso. É quando as instituições... É um programa, na verdade, né, baseado no programa de mobilidade acadêmica. E as universidades, elas permitem esse intercâmbio de alunos e professores de uma instituição para outra. Seja dentro do mesmo país, tá? Porque existe também intercâmbio nacional, mobilidade acadêmica nacional, que é quando, por exemplo, no Brasil, um aluno da UF vai para uma universidade dentro do Brasil. Isso também é intercâmbio, é considerado intercâmbio, tá? A mesma coisa. É só você, o fato de você ir para uma instituição de ensino, não importa se é no mesmo país ou não. Qual a importância de um estudante, de um professor, fazer um intercâmbio, Lu? Gente, primeiramente eu quero dizer que eu super recomendo intercâmbio para todo mundo, independentemente de se ele é professor de idiomas ou não, se ele é professor de letras ou não. Porque intercâmbio não é só viagem, tá? A primeira coisa que a gente tem que pensar. Intercâmbio não é só viajar, não vou só para um lugar bonito. Ou não, né? Não vou só para turistar ou alguma coisa do tipo, para passear. Gente, intercâmbio
como o próprio nome já diz, é troca. Troca de experiências, trocas de conhecimento. Você vai para aquele lugar não só para conhecer, mas você vai principalmente para aprender. E aí, entrando no tema de hoje que a gente está falando, quando o pessoal e o profissional crescem juntos. É uma coisa que às vezes a gente pensa, eu sou estudante de espanhol, eu vou fazer um intercâmbio no país que fala espanhol, e eu só vou aprender, eu naquele intercâmbio eu só vou adquirir mais conhecimento acerca da língua espanhola. Não! Você não só vai adquirir conhecimento acerca da língua espanhola, você vai aprender a lidar com conflitos, você vai aprender a sobreviver quase que sozinho, né? A sair das situações que a vida te coloca Ali, que ó, você nunca... uma aí que você tá vivendo aí, né? Pois é, que você nunca pensa que vai acontecer, porque no intercâmbio a gente não só vai aprender a língua. O intercâmbio não é só comunicação, tá? Não é só comunicação. É crescimento pessoal, profissional, interpessoal, tá? É uma mistura de tudo junto, é troca de tudo, absolutamente tudo. Você também aprende a ver a vida de outra forma, a exercer a sua cidadania também, que isso é muito importante. A gente não vai para aquele lugar para dizer, eu vou para lá e eu tenho que me adaptar a todos os costumes daquele lugar. Não, você também vai compartilhar os seus saberes, as suas experiências, a sua cultura. Então, o intercâmbio é isso. Oh, meu Deus, desculpa, gente, meu Relaxe. Mandem perguntas, dúvidas, mandem também mensagens, que aí eu vou lendo para a Lu e intercalando. Muita gente aqui mandando beijo, linda, aluna querida, muita coisa bacana. Lu, um aluno da UF, como é feito o processo dentro da UFES do intercâmbio? Olha, na UFES, na universidade, a gente tem um programa chamado AERE, que é Assessoria Especial de Relações Institucionais. Então, qualquer aluno que queira fazer intercâmbio na graduação tem que ser pela AERE, tá? Dentro da AERE existem os programas de intercâmbio. Então, tem o BRACOL, que é o Brasil-Colômbia, que é um convênio entre o Brasil e a Colômbia. Os estudantes podem ser da UFES para ir para Colômbia. Tem o Bramex, né? Eu não sei se esse ainda está vigente, mas tinha até quando eu fui. Tinha o Bramex, que era Brasil Met, é um outro tipo de convênio. Tem também o da própria AERE, que comporta vários países aí. Tanto países que já dão bolsas para os alunos, tanto países que não dão bolsas, né? Universidades que não dão bolsas, mas se o aluno quiser optar por uma daquelas, ele também pode ir pela AERE. Tinha na época o programa do Santander, que também dava uma bolsa de estudos para o aluno ir para alguma universidade. Então, assim, na UFES, se alguém quiser ir para fazer algum intercâmbio, tem que procurar a AERE, tá? Vocês podem encontrar as informações, coloque no Google, quem tiver interesse, AERE UFES, que já aparece o site, e vocês podem lá ver as informações, ver os editais anteriores, ver quais são os países. Quais pré-requisitos? Quais são os pré-requisitos que eles pedem? Primeiramente, tem que estar matriculado na universidade, tem que ser um aluno regular da UFES, e estar cursando no mínimo 30% do curso. Gente, seja qualquer curso for, tá? Não é só licenciatura, assim, letras, enfim, não, pode ser direito, medicina, o que for, qualquer curso da UFES. Tem que ser aluno, tá cursando no mínimo 30% e no máximo 70% ou 75%, porque depois disso você já não pode ir. Esses são os requisitos principais. São principais. Quais os documentos, Lu, que eles geralmente pedem para realizar um intercâmbio? São pedidos. Bom, agora vamos tirar. Essa é uma lista de documentos, mas é horário impossível, tá, gente? Não se assustem. São coisas diferentes que a gente normalmente não está acostumado a ver, mas é normal. Primeira coisa, não necessariamente... pega o papelzinho e anota, viu? Vem história aí. Não é necessariamente nessa ordem, tá? Eu vou falando aqui dos documentos. Claro. Histórico escolar, como eu falei, que o aluno tem que estar cursando 30% no mínimo, ou 70% ou 75% no máximo. Então, a AERE pede um comprovante de porcentagem. Tudo isso você pode retirar dentro da UFES mesmo. Então, não é algo que você tem que se descabelar. Tá tudo lá no setor da UFES, na reitoria, você consegue isso.
a guia de matrícula, né? Histórico escolar, guia de matrícula, pede uma carta de trabalho, e essa é muito importante. Carta de trabalho, um plano de trabalho, porque nesse plano de trabalho, a Aeres só diz alguns pontos do que precisa ter. Então, o aluno ele fica livre, é um documento que ele pode ter no mínimo 3 páginas, no máximo 5 páginas, e o aluno vai dizer os porquês. Por que ele quer fazer intercâmbio, por que ele quer estudar naquela universidade, quais foram as disciplinas que ele escolheu para estudar. Então, é uma carta, um documento livre, né? Só tendo que atender a esses documentos. E, além disso, tem um formulário de inscrição, que está disponível na página da ERI também, que eles pedem um formulário de inscrição para você colocar quais foram as universidades que você escolheu, em primeira, segunda e terceira opção. E que mais? Eu não estou conseguindo me lembrar de todos, mas os mais, assim, os que às vezes dá mais choque... Gente, meu celular tá caindo. Para seleção, né? Você seria isso, né? Para seleção, para inscrição, na verdade, né? Para inscrição. Os mais urgentes, assim, vamos dizer, são esses, tá? O plano de trabalho, ele é chave, ele é muito importante. O currículo Lattes também é um outro documento que eles pedem também, comprovado, com comprovação. Basicamente isso. E essas dúvidas vocês podem tirar sempre no site, tá? Porque nos editais anteriores tem lá a lista dos documentos. Então, vocês podem ir no site Aéreo UFES, que vocês vão encontrar também toda a lista de documentos que estão lá. Além das perguntas sobre o intercâmbio, eu vou intercalar, que eu quero saber também das viagens dessa moça, porque tem muita história aí para contar. Você está ouvindo uma música que eu coloco aqui? Tá? Bem baixinho. É uma música, tema do filme New York, New York. O que é que você pode falar sobre essa viagem pra gente? Meu Deus do céu! Gente, todas as minhas viagens foram ótimas, maravilhosas. Conte dessa primeiro. Hã? Conte dessa primeiro. Tá, a minha viagem para os Estados Unidos é algo muito inusitado. Eu não falo inglês, mas eu falei, eu vou para esse congresso, é um congresso todo ano, na verdade. E aí o pessoal se animou do meu trabalho e vamos, mas ninguém tinha dinheiro para nada, mas eu falei, eu tô dentro dessa viagem. E aí eu comecei, né, a trabalhar, a guardar dinheiro, a ver como é que eu ia fazer. A gente fiz um caixa, entrei no caixa com meus amigos, porque eu falei, eu vou para os Estados Unidos. E aí, a gente fez 3 roteiros, né? No fim das contas, eu consegui. A gente fez 3 roteiros. O primeiro foi na Pensilvânia, que foi na cidade de Pittsburgh. A gente foi apresentar o trabalho lá no congresso, né? O Encontro Mundial sobre a Ensino da Língua Portuguesa, que reúne, gente, professores de todas as partes desse mundo que vocês pensarem. É um congresso muito bom. E depois a gente foi para Orlando, aí a gente só foi para farra, né? Depois, aproveitar o dinheiro investido nessa viagem suada. A gente foi para Orlando, aí fomos para a Disney, que era meu sonho conhecer o Castelo das Princesas. Era meu sonho conhecer os Castelos das Princesas. E aí a gente aproveitou um pouco Orlando, conhecemos um pouco, e tudo isso de carro, viu? A gente chegou de avião e de uma cidade para outra a gente foi de carro, alugado. A gente e depois a gente foi para Nova York. Último ponto, a gente ficou 3 ou 4 dias em Nova York. E aí a gente aproveitou um pouco de tudo. A Times Square, Estátua da Liberdade, o Central Park. Era como se estivesse num filme. Eu não sei como explicar a sensação para vocês. Eu não falo inglês, eu não entendia tudo. E como foi lá? Me conte aí, menina. Você sem falar inglês? Falando disso, eu vou aproveitar para falar do intercâmbio, intercalar essas coisas. Gente, quando você vai viajar, você tem que ter estratégias, tá? Você pode até ser tímido. Isso não significa que eu não sou extrovertido, então eu não posso ir. Não significa. O que é importante é você estar aberto para aprender, aberto para os desafios que vão aparecer e aparecem, e como aparecem. E aí eu cheguei lá, nos Estados Unidos, tudo certinho. Eu falei com a minha amiga que estava lá, né? Olha, ela falou, o ônibus vai passar a tal hora. Eu cheguei no aeroporto, o ônibus vai passar a tal hora.
E aí eu, tá certo, eu peguei o endereço, gente, olha que a estratégia, eu peguei o endereço, anotei no papel, tudo em inglês, claro, né? Anotei no papel e fiquei comigo, porque eu não tinha internet ainda, eu tinha acabado de chegar. Eu nem falo inglês, então como eu ia comprar um chip, foi um sacrifício para eu comprar um carregador, gente. Eu tive que sair na loja procurando alguém que fala espanhol, que ninguém falava espanhol lá em Orlando, inclusive, eu não achei no aeroporto, só uma Sim. mulher. E aí, quando eu cheguei na rua, quando eu cheguei no ponto, o ônibus passou antes do previsto. O ônibus passou antes do previsto. E eu não tinha internet para ligar para ela. E eu só tinha o meu papel que eu tinha marcado o endereço em inglês. Então eu fazia o quê? Eu chegava na rua, quando eu desci do ônibus, eu falei com o motorista em inglês, só que tipo uma mímica misturada com inglês, um negócio assim. E ele ele entendeu, né? Porque o contexto ajuda você entender o que o outro quer dizer. E aí ele ficou atento a mim quando eu queria descer. Quando eu desci, não tinha ninguém para me ajudar, porque a mulher estava se arrumando, o ônibus passou antes do horário. E aí eu tive que ficar perguntando, eu pegava no papel, deixa eu conseguir o papel aqui. Pegava no papel, chegava assim, e mostrava o endereço, sorry, não sei o que, e aí mostrava. E eu dizia que não sabia, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Mas só que eu não estava toda esquecida, viu? No caminho eu observei, gente, lugares estratégicos, McDonald's, Subway, nesses lugares tem internet. Então eu pensei, se eu não achar de jeito nenhum esse endereço, eu vou voltar o caminho, vou pro Subway ou pro McDonald's, vou conectar a internet para falar com ela. Então você tem que ficar ligado em tudo, você tem que estar aberto para tudo. Eu não ia chorar, né? Eu não ia chorar no meio da rua. E consegui achar. Só sei que Deus foi tão bom que na esquina eu encontrei o marido dela, depois de muito sufoco, claro. Eu encontrei o marido dela na esquina e eu já conhecia ele. E aí ele me levou para casa. Ótimo. A gente vai intercalar as perguntas com esses casos. Porque daqui a pouco tem um sobre Paris, que é muito triste, viu, gente? A gente vai chorar com aquele de Paris. Agora vem cá, e passaporte? Me conta como é que faz para tirar, qual é o valor, se aqui em feira pode tirar. Me conta aí um pouquinho. Pronto. Passaporte, gente, vocês podem entrar no site da Polícia Federal, tá? E lá vai ter logo de cara assim, passaporte. Você não se perde no site, vai ter passaporte. E aí você segue o passo. Primeiro você coloca os dados, gera a GRU. Oi, prof. E aí você paga primeiro a GRU para depois agendar o lugar. Aonde faz? Falando diretamente pro pessoal de Feira de Santana. Em Feira de Santana faz passaporte, gente. Tá? Não é só em Salvador. Muita gente, às vezes, acha que não faz, mas faz sim. E é muito rápido. Em 15 dias ou menos de 15 dias, seu passaporte já está pronto. Porque depois que você paga, tem um prazo para você entrar no site de novo e agendar. Depois que você agenda, tem os documentos, né, que eles pedem, mas você não se perde, porque é muito intuitivo o site. Tem os documentos e aí, quando você chega na data, 3 minutos, 5 minutos para você fazer o passaporte. A mulher manda você sentar na cadeira, tira a sua foto, olha o seu documento, acabou, já está feito. E aí depois chega um e-mail, e é muito rápido, chega um e-mail no seu e-mail, né, falando que o passaporte já tá pronto. E aí, Claudinha, me lembrando aqui, ó, no saque, tá? No saque de Feira de Santana, aquele que fica ali perto do G Barbosa da rodoviária. Tá? Da rodoviária. Isso, no site da PRF, da Polícia Federal, você agenda, faz todo o procedimento, gera o boleto para pagar e depois é só ir no saque, o agendamento. Maravilha. E o visto? É necessário ter o visto? Quanto é mais ou menos o valor de um visto? Ah, rapidinho, voltando no valor do passaporte, que eu esqueci de comentar. Gente, a primeira coisa, o passaporte na primeira época que eu fiz, ele custava R$156, eu acho. Hoje, ele já custa 257. Mas só que tem uma diferença. Naquela época, em 2015, ele só valia para 5 anos, porque o meu passaporte já venceu, entendeu? Dessa vez, ele vale para 10 anos. Então, é tipo o dobro do valor, só que também é um dobro de validade. Então, vale muito a pena fazer. E com relação ao visto, depende muito do país que você vai, tá? Mesmo quando você vai ficar 6 meses, tem países que não exigem que você tenha o visto. Por exemplo, o México. O México aceita que você vai sem o visto. Mas a Espanha não aceita. É um exemplo. A Espanha não aceita de jeito nenhum. Os Estados Unidos
Nem se você vai um dia, ele não aceita você ser visto. Então, isso depende muito do país. E com relação ao visto, vamos supor, depende do país, como eu falei, depende do país que você vai. Então, o que que você faz? Coloca assim, ó, consulado do México no Brasil, consulado da Espanha no Brasil, consulado dos Estados Unidos no Brasil, porque isso vai variar. Nem tudo, infelizmente, está em Salvador. Eu queria muito que estivesse. Mas nem tudo está em Salvador. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu tive que ir para Recife, que era o lugar mais perto que tinha um consulado dos Estados Unidos. Agora, da Espanha tem Salvador, sabe? Então é algo muito relativo. E o valor do visto também varia. O da Espanha foi o quanto? Quase R$ 300, eu acho, o visto. Agora, o dos Estados Unidos já foi R$ 800. Nossa. 600 ou foi R$ Para outro estado, né? Dá pra você até fazer uma viagem no exterior se você pegar uma promoção. Verdade. Vale Quanto é que se gasta mais ou menos, Lu, para fazer um intercâmbio? Isso eu faço uma pergunta. Eu amo essa pergunta. Todo mundo me faz essa pergunta, gente. Gente, isso depende muito. Olha, eu nunca fiz um cálculo porque eu não sei porquê, eu nunca cheguei a fazer um cálculo de tudo. Bruna disse o mesmo naquele dia, você lembra? Bruna também. Gente, eu não consigo fazer esse cálculo. Dá pra você fazer um cálculo, ó. Por que que não dá? Porque é o dinheiro do passaporte, é o dinheiro da passagem para você ir tirar o visto, é o dinheiro do visto. Que mais? É o dinheiro de você reservar para ter a casa. Sim, a casa, a alimentação. Não é caro, William. Deixa de coisa. É um investimento, gente. Vejam isso como um investimento. É um dinheiro, realmente, é um dinheiro. Mas assim, o que é que eu faço? O dinheiro, ele não vai brotar do nada. Ele não vai brotar. Se brotar, seria muito fácil. Então, Só o de Gedel que brota. Precisa de planejamento. Planejamento. Se você quer fazer um intercâmbio, comece a se planejar. Mas não tenho muito dinheiro. Mas se você tem uma ideia de mais ou menos quando você quer fazer esse intercâmbio, dá tempo de você se planejar. Porque as pequenas coisas, elas contam muito. Eu entrei num caixa de R$ 150 por mês só, durante 10 meses. Isso me deu R$ 1.500 quando eu fui para os Estados Unidos. Então, esse foi o dinheiro de eu pagar o visto e ir para lá, para Recife, fazer o visto. Então, assim, se você se planejar, esse dinheiro, R$ 10.000, eu acho que é em torno de R$ 10.000, ou quase, eu chegando perto de R$ 10.000, assim, um valor total, sabe? Mas eu não gosto de falar isso para as pessoas não se assustarem. E até porque eu quero salientar aqui que intercâmbio, ele não é uma coisa só para rico. Não é. Eu falo isso por mim. Quem conheceu, me acompanhou no meu primeiro intercâmbio, viu como foi que eu fiz. Eu tive que fazer uma campanha na internet porque eu passei na seleção e aí eu falei, e agora? Eu quero ir. Então eu movi uma forma de ir, eu trabalhava. Conta essa campanha aí pra gente, conta aí dessa campanha. Eu trabalhava na escola, aí eu juntava o dinheiro da escola, só que era tipo, esses gastos todos eu não tinha me planejado, né? Aí tá a questão, quando você se planeja, você tem uma noção dos preços, você tem uma noção de quando você vai poder, de quanto você vai gastar. Eu não tinha isso. Então eu tive que fazer uma campanha na internet, eu fui na Rádio Acorda Cidade. Vamos no Bahia Meio-Dia. A professora Iranildes, ela tá até aqui na live, ela que me deu essa ideia na época. E o Felipe também me deu essa ideia. Eu falei, eu vou tomar coragem, vou chamar minha mãe sempre me acompanhou em tudo. Então ela foi comigo, eu morrendo de medo. Eu tava com a cara, gente, de tão abatida, coitada, que eu olho minha foto e falo, meu Deus do céu, minha filha, que foto horrorosa. Aí eu fui lá, falei com o Gilton Coutinho, levei as coisas da Aéreo, o comprovante que eu tinha, mostrei pra ele. Aí ele me deixou falar na rádio. Eu não fui pedir dinheiro às pessoas, eu fui pedir pontos de cartão de crédito, que na época a gente estava tentando transferir os pontos. As milhas, né? Isso, mas não conseguiu não, viu? Não, foi tudo por água abaixo, porque todo mundo que eu achava que poderia me ajudar não conseguia transferir, porque às vezes só pode entre família, essas coisas. Só que aí eu também deixei minha conta, porque se alguém quisesse me ajudar com algum valor, que poderia, sabe? Mas o foco era nas milhas. Mas aí o pessoal foi me ajudando por inteiro, gente. Professores da UF, amigos. Além disso, eu fiz um livro de ouro. Foi tudo muito corrido. Então, eu fiz um livro de ouro, um caderninho, que eu realmente fiz a capa de ouro. Fiz uma capa dourada para parecer um livro de ouro.
e falava com o pessoal, para o pessoal assinar. Então foi assim que eu me planejei, e juntando dinheiro também do trabalho. Só que aí, como eu falei com vocês, os imprevistos eles sempre acontecem. Eu tive que pagar um seguro super caro, porque o consulado da Espanha não aceitou o seguro que eu tinha feito super baratinho, de R$ 50 por mês. Aí o consulado da Espanha não aceitou. E aí eu tive que fazer um seguro às pressas, estava tudo já perto, a viagem chegando. Um seguro de R$ 1.800. Era o dinheiro que eu tava juntando, gente. Imagina só, eu tive que pegar esse dinheiro, sacar da minha conta todo e pagar à vista. E aí começar a juntar dinheiro do zero, na véspera da viagem. E aí eu tive que sair com minha mãe. Eu já tinha investido muito, então não tinha como voltar atrás e dizer, eu não vou. Né? Tinha que pedir ajuda, realmente. Então eu tive que ir nos restaurantes em São José, onde eu moro. Ai, meu Deus, saudade, deu até saudade agora. Em São José, nos restaurantes, nos bares, nas escolas, gente, eu entrava, falava da minha história, falava o que tinha acontecido, explicava a situação, aí o pessoal me ajudava. Era uma coisa assim, surreal, parecia impossível, Felipe. Mas o que eu quero dizer, gente, é que intercâmbio não é só uma coisa de rico, tá? Eu vim de uma família humilde, venho de uma família humilde e continuo sendo humilde, eu sou humilde. Ninguém ficou rico ainda. Ainda! Né? Mas é rico de amor, é rico de amor e rico de luz já. Com certeza. E aí eu consegui, sabe, chegar lá. Depois, quando eu cheguei na Espanha, eu ficava, uau, eu cheguei aqui, mesmo com todo esse sufoco. Quem acompanhou a campanha sabe quanto foi que eu sofri, vamos dizer assim, para realizar esse intercâmbio. Então, não é impossível, tá? Esses R$ 6.000, R$ 10.000 que você tem que investir nesse processo, é um investimento para sua vida. Porque até hoje eu colho frutos desse intercâmbio. As pessoas me olham e elas lembram que eu fiz esse intercâmbio, gente. Sabe, isso é algo muito significante. E fora a experiência que eu tive. Eu nunca mais fui a mesma professora. Eu nunca mais fui a mesma pessoa com todos os mesmos pensamentos que eu tinha antes de ir do intercâmbio. Nesse segundo intercâmbio que eu vim para cá, para a Espanha de novo, mas para outra cidade, eu vim já com muitas, como eu posso dizer, visões diferentes. Muita coisa que eu falei, eu errei. Um amadurecimento, né? Eu não vou errar nisso de novo, eu não posso fazer isso de novo, ou então, velho, eu preciso fazer isso de novo, sabe? É isso. E aqui a gente tem um live espectador, que eu uso esse termo, né? Live espectador, o David Johnny, ele falou, Lu, estou a fazer intercâmbio em Portugal, mas o inglês e espanhol muito presente. Então tem uma pessoa aqui ao vivo, que além da Lu, que está lá na Espanha, a Proniamira perguntou, tá no Brasil? Não, Pro, tá na Espanha, ó, a gente é chique, a gente tá em vários países. Viu? E o Johnny, que tá lá em Portugal. Então, um grande beijo, um grande abraço, viu? Para o Johnny, que tá lá em Portugal. É o Dalete Convida, chegando em toda a Europa, todos os continentes. Vamos lá. Ele foi meu aluno de espanhol. Isso é ótimo, eu ver hoje. Eu falei com ele, eu falei parabéns. Ele veio aqui na Espanha visitar, aqui em Madrid. E eu falei, ai, que legal, é muito bom ver isso, gente. Ele foi meu aluno de espanhol básico 2, básico 1 e básico 2. Olha que professora pé quente. É muito bom ver Maravilhosa. Isso. Maravilhosa. Teve uma pergunta aqui mais cedo da Sara. O estudante, ele pode fazer o intercâmbio mais de uma vez? Tem alguma restrição? Essa é uma pergunta bombástica, gente. Olhem só. Hoje em dia, pela ERE, enquanto estudante de graduação, não pode fazer mais de uma vez, tá? Só teve uma pessoa que conseguiu fazer, mas eu acho que é porque na época isso não estava resolvido, então ele conseguiu ir, mas depois a ERE não permitiu mais. Porque, claro, né? Tem que dar oportunidade a outras pessoas. Sim. Eu não passei pela segunda vez porque eu tô na pós-graduação. Isso, deixando isso claro. Eu não estou mais pela ERE. Eu tô com a bolsa que eu ganhei do mestrado normal e estudar em outro lugar. E aí o programa de pós-graduação me permitiu vir fazer esse intercâmbio aqui, tá? E você acaba respondendo a pergunta do William. O estudante de intercâmbio recebe alguma bolsa? Sim e não, depende. Tem um programa de bolsa e tem também a opção de você ir sem bolsa. O programa, ele tem bolsa, mas tem bolsa para todo mundo. Então, tem uma quantidade, acho que são 23 hoje em dia. 23 bolsas. E aí, às vezes, passa mais de 23 pessoas, são classificadas. E aí,
são os 23 primeiros, né? Eles têm essa bolsa. Passa por alguma prova, Lu? Passa por alguma prova? Ah, bom ponto tocar nisso. Sim, gente, tem a prova. Na época da inscrição, você faz a inscrição com aqueles documentos que eu citei aqui, tá? Sim. Essa é a primeira parte. Segunda parte, você vai fazer uma prova de proficiência. Não é obrigatório fazer a prova se você já tiver um exame de proficiência, né? Se você tiver já feito uma prova em qualquer lugar que seja reconhecido, né? Uma prova que seja reconhecida, você pode pedir dispensa, mas quem não tem precisa fazer essa prova. Nessa prova, o objetivo é saber qual é o seu nível de espanhol na língua dentro do marco comum europeu, dentro das diretrizes que já existem sobre níveis de língua, vamos dizer assim, né? E aí, dependendo do seu nível, isso vai também contar para a sua aprovação dentro da classificação das bolsas ou não. Entendi. Por exemplo, para o estudante que foi para Portugal, a prova é sobre qual idioma? É sobre espanhol? Muitas pessoas de Portugal não precisavam fazer, porque como eles iam falar em português, né? Eles não precisavam. Porém, eu ouvi, quando eu fui para o intercâmbio, quando eu vim a primeira vez, eu vi que muitas pessoas que vieram para Portugal falavam que tinha aula em inglês, né? Isso, quando por não isso que eu tô tinha perguntando. aula, é isso. Quando não tinha aula em inglês, tinha alunos que falavam inglês e acabavam ficando fora desse círculo de amizade, de conversa, de diálogo, porque não conheciam a língua, sabe? É complicado. Tipo assim, já fui em Portugal. Eu consigo me comunicar em Portugal tranquilamente em português. Mas quando você vai como estudante, é muito importante que você tenha conhecimento, no mínimo, pelo menos, de inglês, porque isso te ajuda a interagir com mais pessoas, tendo em vista que você é um estrangeiro e outras pessoas que não são estrangeiras normalmente não vão falar português, muitos não vão falar português, vão falar só inglês. Então é bom saber. É bom, mas não era obrigatório até o momento. Não era obrigatório para o pessoal de Portugal fazer. Pois é. Sim. Agora, menina, me conta esse negócio de Paris, que eu já sei, mas aí o povo tem que saber também aquela história de Paris, que é muito triste. É de chorar, é de dar um tapa assim na tua cara, porque é de chorar, mulher. Mulher, conta aí aquele negócio pro pessoal, pro povo saber também, de Paris. Gente, é assim, né? Quando eu vim em 2015 para a Espanha, eu estava aqui, queria passar muito meu aniversário fora. Então eu falei, eu quero sair dessa cidade, eu quero viajar. Aí eu comprei uma passagem para Paris. Gente, a pessoa não sabe nem falar inglês. Que dirá francês vai para Paris? Mas enfim, eu queria ir para Paris. E aí eu comprei essa passagem com antecedência para não comprar caro. Um certo dia eu acordo e vejo a informação que Paris tinha sido bombardeada pelos terroristas. Gente, isso foi sério, viu? Eu olho no Facebook e vejo as imagens. Apoio a Paris, apoio a Paris. Meu Deus, o que foi que aconteceu? Aí eu ligo a televisão e vejo tudo que tinha acontecido. Eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, olha, eu não vou não. Sabe, esses terroristas estão lá. Vai que eu morro escondida. Eu não vou não. Aí depois eu falei, não é possível, eu já gastei meu dinheiro, eu já comprei essa passagem, 89 euros, não é, você não acha isso, 89 euros, eu tinha que ir nessa viagem. Eu falei, meu Deus, aí eu orei, né? Gente, eu sou evangélica, tá? Então, não se incomodem com os meus termos. Eu orei muito, eu falei, minha mãe, ora aqui, minha mãe, ora aqui por mim, eu quero saber se é de Deus pra eu ir nessa viagem. E aí, então, vai, minha filha, pode ir. Isso é porque já tinha passado os dias, né? Só que era no mesmo mês do ataque turista, e foi uma coisa muito, muito horrível. E aí eu fui, falei, olha, eu vou para Paris. O detalhe é que eu não tinha comprado a passagem de ônibus para sair da cidade ainda. Falei, o ônibus aqui eu sei que toda hora, então eu consigo achar. Aí eu fui para a estação de ônibus, quando eu vou comprar a passagem. Gente, eu só consegui passagem, que eu ia chegar no aeroporto de Barcelona 1 hora antes do voo. Isso é muito importante para quem vai viajar. Você tem que chegar no mínimo umas 2 horas, a depender do voo, né? Quando é internacional, às vezes eles falam até 3 horas antes. Eu ia chegar 1 hora antes, estava muito em cima. Eu fiz o check-in pela internet, então eu consegui chegar correndo, peguei engarrafamento, porque tudo isso contribui, né? E cruzamos os dedos. Faz tudo ao contrário para você não ir. Aí eu peguei engarrafamento em Barcelona, cheguei no aeroporto correndo, a mulher pode subir, que já tá indo já. Aí eu fui, quando eu chego, gente, naquela parte de controle de segurança para você tirar a bota, se você tiver a bota, colocar o computador. Gente, por favor, quando vocês forem viajar com o computador, coloque ele numa bandeja separada, tá?
Não faça como eu. Eu coloquei tudo numa bandeja só. E aí eu tive que voltar. Eu tive que voltar e tinha uma fila na minha frente. Eu falei, eu não vou passar na frente dos outros, né? Eu não vou ser assim. Aí eu cheguei, botei tudo na bandeja, só. Depois voltei, tive que tirar a bota. Aí depois que eu passei uma fila na minha frente, tive que caçar a bota. E tá eu linda, pleníssima, pensando, oh meu Deus, eu já cheguei até aqui, então eu vou embarcar de qualquer maneira. Então eu passando pelo aeroporto, vendo as promoções, os negócios, porque tudo faz para você tirar a sua atenção. E o relógio guardado. Eu tirei o relógio também. Falei, eu vou tirar esse relógio daqui, botar nessa bandeja para eles não falarem para eu voltar. E aí eu não vi a hora. Quando eu chego, gente, meu Deus, socorro. Quando eu chego, tá lá o nome assim, ó. Viagem fechada. Eu esqueci o nome que eles colocam. Viagem fechada. A porta fechada. Eu tava assim, a porta de embarque fechada. Gente, meu coração gelou. Eu não sabia nem onde que eu tava, sabe? Eu tinha perdido a consciência. Mentira, eu não tinha perdido a consciência, não. Mas eu tava quase nesse nível de perder a consciência. Que eu falei, não é possível que eu perdi eu não aceito isso. Aí eu falava, moça, eu preciso entrar, deixa eu entrar. Ela não pode. Ela fala comigo em espanhol, em espanhol. Não pode. Um segundo, Lulu. Não pode. E aí meu Deus do céu. Gente, nesse meio tempo aí, eu tava com o passaporte na mão para facilitar. O passaporte caiu no aeroporto, eu não vi. Eu perdi o passaporte nessa noite. Foi uma noite tenebrosa. E aí eu fui para outro terminal para ver se eu conseguia achar uma passagem assim, passagens rápidas de última hora. Eu achava, até não tinha me dado conta que eu tinha perdido o passaporte ainda, para vocês verem como eu tinha ficado bem, bem abalada. E aí eu sentei, comecei a chorar, né? Comecei a chorar, a véspera do meu aniversário, eu comecei a chorar, E eu não tinha ninguém para falar. E aí eu cheguei, né? E depois que eu falei assim, deixa eu ver aqui, depois que eu parei de chorar, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida. Aí eu levantei e fui olhar meu passaporte. Cadê o passaporte, gente? Gente, quem vai viajar, vocês estão investigar o passaporte de vocês porque é a identidade de vocês. Se vocês perderem, vocês estão como indigentes, sabe? Você fica... Em outro lugar, né? Você vira ninguém, sua identidade não vale nada, tá? Dependendo do país, sua identidade não vale nada. O seu CPF, muito menos, que aqui pra gente vale muita coisa, não vale nada lá. Só o seu passaporte. E aí eu tive que dar queixa, tudo numa noite só. Tive que dar queixa, tive que fazer o boletim de ocorrência, essas coisas. Mas aí Deus é muito misericordioso na minha vida. Que eles ligaram, isso 1h da manhã, eu acordaram no aeroporto tentando resolver essa situação. E aí, quando eles ligaram para outro terminal lá, onde eu tinha saído, tava lá, alguém achou e devolveu. Que coisa boa! E ainda perdi meu voo para Paris. Porque eu fiquei para Paris. Mas você conseguiu ir para Paris depois? Já conseguiu? Não. E agora que eu queria ir, a pandemia. Ô, mulher, ó a Paris aí, ó, não. Ó, mulher, tem alguma coisa aí nessa Paris aí, viu, minha filha? A Torre Eiffel, ó, é um aviso, é um sinal. Eu também acho. Por falar em sinal, além, né, de todas essas dicas que você deu, a sua campanha e tudo mais, tem algumas mais dicas que você poderia dar para que a gente se planejasse melhor economicamente para um intercâmbio? Eu acho super válida a ideia do caixa. Eu fiz e deu certo. Sim. A conta com pessoas comprometidas, com pessoas que realmente se comprometem, dá super certo. Um caixa explica um pouquinho o que é um caixa, que às vezes o povo não sabe o que é um caixa. E para fazer com gente de confiança, meu povo. Não é para fazer com desconhecido um caixa não, viu? Fale, Lu. Um caixa, gente, você vai juntar dinheiro, né? E aí você se reúne, por exemplo, com 10 pessoas, então vocês vão fazer por 10 meses, porque é um mês de cada pessoa. Cada pessoa vai pagar um valor, vocês estipulam o valor de vocês. R$100 por mês, esses 10 meses, todo mundo vai pagar R$100, 10 pessoas vão pagar R$100, e aí cada mês essa pessoa, uma vai receber R$1.000, né? Já que são 10 pessoas. E por aí vai, depende do valor. Sim. Eu acho super válido, porque você entra no compromisso, você sabe que o outro precisa receber e você tem que pagar. Então, é um dinheiro que você também não vai gastar.
sabe? Você já não vai gastar. Poxa, é como se você tivesse feito uma compra no cartão de crédito e você tem que pagar. Então, é bom, porque às vezes, quando a gente está com muito dinheiro, ou então recebendo dinheiro normal por mês, é difícil, às vezes, a gente tirar. Eu vou tirar esse aqui para o meu intercâmbio. Então, quando você faz um compromisso desse tipo, é muito mais fácil de você honrar do que você só dizer, eu vou guardar num cofrinho, eu vou guardar na poupança. Porque sempre aparece alguma coisa para você gastar. Então, é bom. Eu aconselho muito a fazer caixa. Quem tem controle financeiro, consegue se controlar financeiramente, eu aconselho, sim, a fazer uma poupança. É super válida a poupança. Quem não tem condições de guardar dinheiro, eu aconselho vender coisas. Para essa última viagem agora para aqui, para a Espanha, eu vendi a lingerie, que era uma... Lingerie não é lingerie não, gente. Era como era baby doll, meu Deus. Socorro. Eu já tava aqui, olha! Irmã, eu já tava aqui, já ia fazer um carão. Olha, arrasou, me conte. Mas como é que vai vender? Pronto, acabou a lingerie. Baby doll. Baby doll, eu vendia baby doll. Outra coisa interessante de vocês fazerem é o livro de ouro. O livro de ouro é um caderno, na verdade, tá? Você foi um livro, enfim. E as pessoas assinam ali quanto elas querem dar, o valor que elas quiserem dar para você. E aí elas lhe dão. Outra coisa importante, que legal também funciona, é uma rifa. Uma rifa ajuda muito. Porque Rifa. quando é um prêmio assim que chama a atenção das pessoas, sei lá, a depender do público que você vai vender, você sabe mais ou menos o que você Olha pode o hidratante da Natura, faz um kit da Natura, ó, gente, do Boticário, não estão me patrocinando, então não vou mostrar o que é. Então, aí vocês fazem um kit, montam um kit, né? E aí sorteia lá na rifa. É isso. É isso, eu agora, de momento, só isso mesmo. E trabalhar, E o né, gente? economizar, né? Eu acho que a gente, como estudante, pode criar aquelas artimanhas, né? De levar a merenda de casa, o lanche de casa, o coisa de celular, tentar botar menos crédito no celular para que possa, né, economizar de uma certa forma. Vender pequenas coisas, né? Vender. Isso. Nessa época que você tiver dinheiro, porque tudo vira uma tentação. Roupa vira tentação, sapato vira tentação, cadernos, caderno lindo, eu quero esse caderno pra mim. É um dinheiro que você poderia estar guardando pra você, entendeu? Isso. Verdade, verdade. Muita coisa aqui que a gente pode estar fazendo. Lu, e vem cá, como é que tá sendo para você passar aí esse período de pandemia, de isolamento aí, dentro do intercâmbio? Como é que tá sendo? Primeiro foi um choque. No início eu falei, não sei como é que eu vou conseguir ficar 15 dias, porque até o momento era 15 dias em março. Foi lá em março, foi. Eu consegui ficar 15 dias trancada sem poder sair, porque a Espanha, ela decretou estado de emergência, então foi muito sério, muito sério. Realmente a gente não podia sair mesmo, só para coisas essenciais, assim, tipo ir no mercado e tudo mais. E quem desobedecesse poderia pagar a multa. Então não tinha nem aquela de você escapar, sabe? E aí, no início, eu fiquei assim, meio agoniada. Eu queria entender, eu queria que passasse logo esses 15 dias, foi difícil. E aí, depois eu vi que prorrogou para mais 15 dias. Depois prorrogou para mais 15 dias. Depois prorrogou para mais 15 dias. Estamos em maio agora e a gente entrou na fase 2, segunda-feira, eu acho. Ou fase 1, desculpa, aqui em Madrid, né? E a gente está saindo da pandemia, mas ainda as coisas não voltaram ao normal como eram antes. As aulas ainda estão suspensas para evitar aglomeração. Para mim, olha, eu não senti tanto para dizer assim, tipo, eu me desesperei muito, não. Sabe por quê? Porque eu tô aqui com um outro tipo de objetivo, que é pesquisa. Então, eu preciso de tempo. Eu não tinha aquele tempo do primeiro intercâmbio da graduação, que eu ia para aula todo dia, fazia os deveres que as professoras passavam. Aqui, independente de ter aula ou não, eu tenho pesquisa para fazer, eu tenho coisa para ler, eu tenho coisa para escrever. Então, esse período de pandemia não me afetou tanto nesse sentido, porque talvez se eu estivesse na graduação eu teria sentido muito mais, porque eu ia sentir muito falta da aula, eu não ia ter muito o que fazer. Se bem que tá tendo online, né? Mas não seria a mesma coisa. E agora não, agora eu sei que tenho uma responsabilidade muito maior e eu tenho que cumprir ela de qualquer jeito. Na pandemia, com ou sem pandemia, eu quando voltar para o Brasil, eu tenho aí um compromisso gigantesco. Então, para mim, tá assim, é triste, foi muito triste ver muita gente morrendo aqui. Todo dia eu vi uma notícia ruim.
eu teve um momento que eu parei de olhar os meus jornais, eu parei de olhar as notícias, porque estava extremamente aceitável, eu chorava, ia ficar chorando pelas pessoas, eu via a Itália sendo ainda pior do que a Espanha, mas massacrada ainda que a Espanha, eu começava a chorar. E aí eu parei de ver essas notícias, parei. E me concentrei em outras coisas, que é o que eu indico para vocês, tá? Que eu sei que o Brasil está começando a enfrentar essa fase agora, então evitem ficar olhando muito notícias, porque às vezes a gente acaba se Vem assistir a desesperando. gente, ó. Vem assistir o da Lete, é melhor. É, bem melhor. E é isso. Alguém me pergunta aqui, ó, você fez Você, muitos amigos? sim, Peraí, deixa eu subir um pouquinho. Você fez muito. Lê aí, Felipe, pra mim. os amigos. Se você fez muitos amigos no seu primeiro intercâmbio, você fez e como continua a amizade? Sim, eu fiz amigos no primeiro intercâmbio. A amizade, não, assim, a gente tá muito distante, a gente se fala de vez em quando, mas assim, permanece aquela amizade, sabe? De se a gente se vê hoje, a gente vai conversar muito, vai colocar o papo em dia. Eu converso de vez em quando com eles. E o sonho é reencontrar eles, né? Que eu não pude ainda. Com a pandemia, eu não estava nessa cidade, eu não morei nessa cidade no primeiro intercâmbio, então eles estão todos na primeira cidade. Todos. E aí a ideia é ver eles antes de eu voltar. Antes de voltar. Tem uma perspectiva de quanto tempo você fica aí? Gente, inicialmente eu iria ficar 5 meses. Na verdade, se eu pudesse, eu ficaria aqui até não sei quando. Eu ficaria aqui muito tempo. Sim. Mas agora com a pandemia, eu não sei, porque o Brasil está numa situação muito complicada, então eu não sei se eu vou conseguir voltar agora. Eu iria voltar dia 1º de julho, que era a data que estava realmente prevista. Uhum. Não sei, eu tô tentando mudar a data da passagem para ficar mais ou menos uns 3 meses mais, a 8 meses. Que é quando aí as coisas vão esfriar um pouco, e aqui também. É possível trabalhar durante o intercâmbio, Lu? Quando você é estudante de graduação, mesmo agora, como estudante de Sim. pós-graduação, não é recomendável. Primeiro porque, por exemplo, aqui na Espanha eles são muito difíceis de empregar as pessoas que não têm a nacionalidade, que não têm, ou então que não têm permissão para trabalhar, né? Que é tipo um documento que permite que você trabalhe. Então eles são muito mais rígidos nesse. Mas você pode, se você estiver passando por muita dificuldade no intercâmbio, você pode dar uma aula de português, coisas assim que também não te tomem muito tempo. Porque senão acaba tirando também seu foco. Porque tudo isso exige de você, né? Verdade. Como é que você vê o intercâmbio pós-pandemia? Pós-pandemia, em que sentido? Tipo, O em relação. estudante de graduação, quando voltar para as aulas, qual palavra você diria para o estudante que vai, né? Vamos usar os exemplos da UFES, né? Quem não estamos tendo aula, que quando tudo isso voltar, claro que não vai voltar da forma que era, nada vai ser igual como antes, mas qual conselho você daria para o estudante que pensa em fazer o intercâmbio, mas agora a gente tem esse contexto da pandemia e vai vir um período pós, que é o que a gente espera. Qual conselho, qual direção você daria para ele? Esperança, primeira coisa. As coisas não acabaram, o mundo não acabou, graças a Deus não acabou. As oportunidades, eu acredito, podem até diminuir um pouco, mas elas não vão acabar totalmente. Então, o que eu recomendo é que você continue sonhando e se planejando, tá? Aproveite esse tempo de pandemia para ter pelo menos uma noção de quando você quer fazer intercâmbio, porque isso não vai durar para sempre. Eu acredito que ano que vem nós estaremos bem melhores, o mundo estará bem melhor dessa pandemia, e eu acredito que vai voltar a receber pessoas de novo, a enviar estudantes novamente. Então, a partir daí, eu acho que dá para você começar a se organizar como se fosse sem pandemia. Sabe? Que as coisas elas vão voltar normal. Não vai ser normal o normal de antes, mas elas vão voltar. Então é isso, não perca a esperança, não ache que é impossível, não é impossível, tá? Eu contei um pouco da minha história para vocês verem que não é impossível. E é isso, ânimo, foco e determinação, tá, gente? Porque você precisa de determinação do início ao fim, tá? No processo antes, durante e depois. Durante quando você também chegar, né? Tem que ter determinação para o que você quer. Quem era Luciane Soares antes do intercâmbio e quem foi Luciane Soares depois do intercâmbio? Ai, meu Deus. Gente,
Eu Você vê era que eu uma boto pessoa. umas assim de cara, né? Eu esperava essas perguntas, Felipe. Que é isso? Mentira. Eu era uma professora que conhecia um pouco da cultura hispânica, né? Sim. Como pessoa, eu não tinha tido a experiência ainda de viajar para um país sozinha, não tinha tido a experiência de gerir tantos conflitos que eu tive, né, no primeiro, com relação a isso, sozinha. Quando eu cheguei no intercâmbio, eu tive que passar por situações assim que eu nunca esperava, como, por exemplo, essa de perder o passaporte, que eu tive que resolver sozinha. Então, assim, quem era eu antes era uma pessoa que não tinha muita experiência com essas coisas da vida, vamos supor assim, com relação ao mundo, aí para o mundo. Eu não tinha experiência. Eu não tinha tanta maturidade também. Eu tenho certeza que eu amadureci muito depois do intercâmbio, tanto intelectualmente como pessoalmente. Eu não digo que eu tinha uma visão reduzida do mundo, não. Eu acho que eu não tinha, porque a minha formação foi muito boa. Eu participei do programa Portal e a gente sempre teve discussões assim sobre culturalidade, então eu já fui muito preparada para não muito preparada, mas um pouco preparada para essas coisas. Deu Eu tinha uma encaminhamento. visão, eu tinha uma visão também de diversidade, eu já tinha essas coisas por essa formação dentro da universidade, no programa Portal. E depois isso só veio acentuar, sabe? Aumentar, acrescentar. Eu aprendi muita coisa. Como eu falei, eu já não era mais a mesma professora. Muitos exemplos que eu dava para os meus alunos nas aulas, que eu tinha visto nos livros ou alguma coisa do tipo, Sim. era de coisas que eu vi. Então, isso fez toda a diferença na minha vida e faz até hoje. Até hoje, porque hoje eu tenho propriedade para falar de muitas coisas que antes eu não tinha. Ótimo. Agora a gente já está perto de finalizar, faltam alguns minutos. A gente vai fazer um quadro bate-bola. Eu falo uma palavra e você diz outra, entendeu? É uma entrevista rapidinha, é um quadro chamado bate-bola, tá bom? Você vê a palavra que diz a mente, tá bom? Ai, Fam- meu Deus. Família. Família, aconchego. Amor. Cuidado. Coração, eu só consigo pensar nisso. Uma palavra bonita. Uma palavra bonita? Sororidade. É uma palavra que eu gosto. Gosto muito. Uma palavra Gosto muito. feia. Palavra feia? Preconceito. Um filme. Sério, Felipe? Eu só vi o filme romântico na minha mente. Gente, como vai dizer essa professora? Meu Deus. Um Um namoro, filme. um namoro para sempre. Porque eu sempre via para treinar o espanhol antes de ir, então eu sempre via Sim, filme, vídeo, de tudo. sim, E eu sempre assisti até hoje comédia romântica. É o meu sim, estilo, gênero favorito, é o meu gênero favorito, comédia sim, romântica. Então, O Namoro sim, para Sempre era um filme que eu aprendi muita coisa, muitos marcadores do discurso, a sim, fluidez das pessoas, enfim. É um sim. filme Um assim, livro. ó, um Um livro livro. que eu tô apaixonada agora, Capitães da Areia, que é o que eu tô trabalhando no mestrado. Chocante, chocante esse livro. Um homem. Em que sentido, Felipe? Felipe, você que Eu sou vou perguntar um homem e uma mulher. Pronto, me diga um homem, uma mulher. um homem. Ai, gente, isso é muito difícil. Uma Muito mulher. difícil. Uma Minha mulher. mãe, minha mãe e minhas professoras, assim, eu tenho professoras, por exemplo, professora Iranildes, assim, que são pessoas que eu levo pra vida. Minha mãe. Duas mulheres. Então pronto. Sua mãe e a professoras elencando a professora Irã. Um Homem, eu sonho. posso dizer rapidinho, com Diga. relação a homem, eu não tenho como dizer um só, sabe? Porque eu Sim, vou dizer profissão. A minha vida foi sempre cercada por isso. Então, tipo, os sim, professores na minha vida, desde sempre, eles tiveram participação muito importante, tanto de ajuda, de conselho, de sim, tudo. Então, professor, sim. vai também. Um Um sonho, sonho. falar inglês, gente. Meu Deus, eu preciso falar inglês, em nome de Jesus. Luciane. Uma palavra.
Sonhadora, eu sou muito sonhadora. Uma Muito. frase para terminar. Você pode ser o que você quiser, basta querer, correr atrás e nunca desistir, ter fé. Perfeita! Gostou do bate-bola? Eu não aviso, não. É difícil, Felipe. É muito difícil essas coisas. Você vê, eu tiro o comentário para a pessoa se ligar só aqui. Lu, pode fazer agora suas considerações finais sobre o tema. Você foi maravilhosa, igual todo mundo está comentando aqui. Entendeu? Você é uma pessoa que é luz e é espelho para muitas pessoas, inclusive para mim. Então eu me sinto lisonjeado, meu sobrenome, de estar aqui com você. Então pode fazer as suas considerações finais para o nosso público e para mim. Primeiro, eu gostaria de agradecer, gente, a todo mundo que compartilhou. Se alguém compartilhou nos stories dessa live, eu não vi, é porque não apareceu para mim, tá? Enche! Ó, minha filha, enche aqui. Eu não fiz acepção de pessoas, eu compartilhei de todo mundo, até de pessoas que não me seguem, que eu não conheço, eu compartilhei. E eu quero agradecer muito. Quero agradecer todo mundo que entrou na live, todo mundo que está aqui, que permaneceu também. Todas as mensagens eu não consegui ler, porque eu estava aqui pensando nas perguntas do Felipe. Muito obrigada, tá? Muito obrigada por tudo mesmo. E eu quero dizer, o que eu quero dizer para vocês é que não desistam. Não desistam, gente. Não é fácil, realmente. Eu tô aqui para dizer que é fácil, não. Não é. É tanto que eu fiz questão de contar para vocês como foi difícil para mim chegar aqui, para vocês verem que não é fácil. Mas não é possível. Não é possível. Tem momentos que você vai desistir. Não, desistir não. Vai querer desistir, vai querer desanimar. Vai falar, poxa, eu não consigo, acho que não dá pra mim. Vai, é normal. Quando você vê que as coisas não estão fluindo como deveriam fluir, como você queria. Mas você tem que continuar. Sempre vai ter alguém, gente. Sempre vai ter alguém que vai te dar um conselho. Sempre vai ter alguém que vai te dar uma ajuda. Seja ela de qual forma. Conselho aí, ó. O conselho aí, ó. Isso, e hoje eu tô aqui para poder compartilhar isso com vocês. Muito obrigada mesmo. E eu espero que vocês sigam em frente. Sejam para onde vocês querem. Para o Japão, Estados Unidos, que é um país super caro, assim, em relação a isso. Mas vocês conseguem. Conseguem. Se eu conseguir, vocês também podem conseguir. Porque rica eu não sou. E Felipe sabe disso, né? E a gente tem que... de amor, de luz. Olha essa luz aí. Determinado. A gente tem que ser determinado. Ter foco no que a gente quer. Outra coisa, não ouçam as pessoas negativas. Eu falo isso porque eu tive pessoas que disseram na minha cara: ah, mas isso é muito difícil. É muito. Quando eu fui para os Estados Unidos, um dia eu estava fazendo o negócio lá, o formulário que eles pedem. E aí uma pessoa olhou para mim e falou que era muito difícil ir para os Estados Unidos. Aí eu fiquei, tipo, muito triste, que era uma pessoa que eu gostava muito. Mas para você ver, essas são palavras negativas e que você não deve deixar descer pro seu coração, sabe? Tipo, você entra pelo ouvido e sai pelo outro. Verdade. E eu quero agradecer mais uma vez a Lu e dizer para os nossos seguidores do Dalete seguirem a Lu, que ela sempre posta vídeo, dicas sobre o intercâmbio, viu? E sobre esse diário dela aí também, aí na Espanha. E para os seguidores da Lu também seguirem a gente, que amanhã a gente tem duas convidadas. Tem a escritora e professora Elis Franco, que vai falar sobre o ensino durante e pós-pandemia, como é que vai ser esse ensino. E também teremos a professora criativa das artes, Fabiana Mariano, que eu acho que eu vi ela entrando aqui rapidinho. Ela vai estar aqui amanhã falando sobre o projeto dela, da farmácia literária. Vamos falar sobre literatura e muito mais. E eu quero lembrar todo mundo que está aqui que a gente está com o sorteio da semana. A professora Luciene Santos está com o card aqui. E aí é só vocês entrarem e participarem do sorteio. Nossa live vai ficar disponível agora no YouTube daqui a 1 hora. E o Instagram já está avisando que a gente vai embora em 10 segundos. Então, muito obrigado. Até amanhã, às 18 horas. E quem sabe faz ao vivo. E com esse ao vivo do Instagram, ó. Grande beijo, Lu. Obrigada a todo mundo. Tchau. Obrigada.